É um prazer muito grande iniciar mais um tempo nosso. E eu não quero perder tempo porque ele é curto. Eu convido você a ler comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no final do chamado Sermão da Montanha de Jesus aqui, do verso 24 ao verso 27, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. É assim que Jesus compara a existência humana na vida. Ele diz que nós não temos muitas alternativas. Ou a gente constrói a vida sobre sólido fundamento, que ele compara aqui a edificar uma casa na rocha, ou a gente edifica a vida sobre o fundamento do lixão, do morro do Bumba. A gente edifica a vida na areia movediça, no chão instável, que não suporta aquilo que vem a todos no mundo. O que vem a todos neste mundo? Jesus disse: todos são visitados por dilúvios. Todos têm que experimentar tormentas, torrentes, tribulações, ventos impetuosos. Todos têm que experimentar a realidade que choca. Todos têm que provar o significado daquilo que nos açoita como poder, como fenômeno, como realidade, como dificuldade, como doença, como tribulação, como privação, como tempo no qual a vida fica extremamente difícil e ninguém é poupado. Por isso Jesus disse que a única coisa que faz diferença tem a ver com que tipo de construção a gente faz. Porque a vida é igual para todas. Você pode dizer, não diga uma besteira dessa. Eu estou aqui duro, sem dinheiro nenhum, tem um monte de gente passeando em lanchas de $1 milhão no lago. Como é que você diz que a vida é igual para todos? Eu não estou falando da pequenez da distribuição de oportunidades e privilégios na existência, mas eu conheço quem está andando de barcos caros ali. E conheço você, que está aí morando num lugarzinho pequenininho. E tem uma coisa a lhe dizer. Tem um bocado de gente ali que não sabe aonde põe dinheiro, mas não encontra um lugar de paz no coração. Casam a primeira vez, o casamento acaba. Casam a segunda, o casamento acaba. Casam a terceira, o casamento acaba. Têm filhos que eles não conseguem amar. Fazem parte de famílias que mais parecem gangues desencontradas, onde os membros se odeiam. Por quê? Porque conquanto uns tenham mais dinheiro, outros tenham menos dinheiro, uns tenham mais cultura, outros tenham menos cultura, o que caracteriza a vida não é o tipo de casa física onde você mora, nem o bairro no qual você habite. O que caracteriza essa casa da qual Jesus está falando é o seu ser, é a sua mente, é o seu coração, porque os ventos acerca dos quais ele faz referência não são esses que sopram aqui e ali. As chuvas sobre as quais ele faz referência não são essas que derrubam barracos no morro. Ele está falando de algo espiritual. Por exemplo, nos dias dele, o rei Herodes habitava os palácios mais fortes, duradouros e poderosos, tão duradouros e tão poderosos,
que 2000 anos depois, alguns deles estão em pé, se não totalmente, parcialmente, porque o fundamento era bom. Mas o fundamento de Herodes, do ser de Herodes, era um lixão. Viveu paranoico, matou a mulher que amava, matou todos os filhos, vivia tomado de uma hipocondria imensa, oprimido espiritualmente, dialogando com a fantasmagoria da mulher que ele amava e que matou. E o reino dele pode ter durado como ruína, a ser visitada por turistas. Mas a casa particular, interior, subjetiva, existencial de Herodes afundou no bumba do lixão das suas construções. Enquanto isso, tinha João Batista, que perdeu a cabeça, mas vivia sobre a rocha. Perdeu a cabeça na terra e ganhou a coroa da justiça nos céus. É desse tipo de tragédia que Jesus está falando. Não é de ter mais ou de ter menos. Não é de ter uma casa que aguenta a chuva e ter uma casa que não aguenta a chuva. Isso aí são cuidados que a gente tem que ter no presente momento da história e tomarmos as providências que a gente tem que tomar. Mas na realidade Jesus estava falando de outra coisa. Estava falando da minha edificação espiritual. E aí ele diz que só tem dois fundamentos. Ou eu construo sobre o fundamento sólido, que ele diz que são as palavras dele, estas minhas palavras. Eu ergo a vida sobre o fundamento do Evangelho e só do Evangelho, e dou razão a Deus, e caminho conforme o que Deus diz que seja vida para mim, ou não tem apelação, se não for no chão sólido da rocha dos séculos, do Evangelho eterno. Qualquer outra edificação que eu faça, meu mano, é edificação no lixão do bumba, é edificação na areia movediça. Aí Jesus nos diz quais são os elementos que caracterizam esse fundamento movediço, que pode destruir a vida da gente com a maior facilidade. Primeiro ele diz que é o espírito de ódio, de julgamento, de ira. Está aqui em Mateus 5, de 21 em diante, ele fala da ira. O indivíduo que se permite irar-se e que vive para fazer a manifestação da sua ira visível e que se deixa tomar de antipatias e que dá direito aos seus próprios ódios de existirem, esse cara está construindo no lixão. Você pensa que ódio é material puro diante de Deus? É lixo, é morte. É como quem vai construir uma casa e coloca cadáveres amontoados no fundamento para construir em cima. Esse material orgânico vai afundar essa casa. É ódio. Jesus disse que o fundamento movediço é feito de fantasia. Ele aqui ilustra com adultério, não aquele que o indivíduo deixa de praticar. O cara diz, não, eu nunca adulterei porque eu nunca pulei a cerca. Mas na mente dele ele vive cheio de fantasias, de lascívia. Ele não pode ver nem a mulher do irmão, que ele a despe toda. Ele fica até com raiva do irmão. Meu Deus, por que não caiu na minha cama essa maravilha? Mas ele se jacta e se orgulha de que ele nunca traiu oficialmente a mulher. E Jesus disse, mas o seu coração é uma pocilga, meu mano. Você está construindo o quê? Seu casamento em cima da fantasia? Sua família em cima da fantasia? Você acha que será possível ter um casamento legal enquanto a sua mente, só porque fisicamente você não trai a sua mulher, a sua mente ganhou o direito de se transformar numa suruba mental o tempo todo? O chão será movediço. Quando o vento bater, a casa vai cair. Jesus também falou do espírito de julgamento, que é outro lixão, que é esse derrame ferino de opiniões. Você que vive para julgar todo mundo. Você julga a sua mulher, julga seu marido, julga seus pais, julga seus vizinhos, julga tudo, julga o mundo. A sua boca é um derramar de juízos. Jesus disse que isso tudo derrama para a base do fundamento do seu ser.
Na hora que o bicho pegar, você vai ser julgado por esse fundamento que você oferece. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que julgardes, vos julgarão também. Quando eu começo a eleger na minha mente os motivos da antipatia, da ira, do ódio, da fantasia, do juízo, para serem as coisas que alimentam a minha vida, em razão das quais eu me boto impertigado e imponente diante da vida e ando supostamente como um soberano, enquanto eu faço isso, eu estou vazando o esgoto do meu ser para o fundamento da minha existência. Eu estou construindo um morro do Bumba para morar em cima. Inapelavelmente a casa vai cair na minha cabeça. Jesus disse que a gente constrói sobre o fundamento equivocado quando não tem noção do que é precioso e do que não é precioso e fica atirando pérolas aos porcos. Fica abrindo o coração com todo mundo, contando os segredos da alma para todo mundo, numa ingenuidade horrorosa, sem recato pessoal. Vão usar o que você está dando para destruir a sua vida, a casa vai cair. Ele prossegue e diz que estão jogando esses elementos para baixo, como lixão da vida, os que nutrem manifestações espirituais só de exterioridade, que não tem nenhuma vida real com Deus, de obediência ao Evangelho no coração e na mente, nas atitudes e na conformação dos pensamentos àquilo que Deus revela como sendo pensamento de vida para o homem. Ao contrário, quando o indivíduo começa a praticar a religião das exterioridades, das esmolas para ser visto, frequenta lugares religiosos para ser apreciado pela sua fidelidade, dá dinheiro em grande quantidade para fazer barganha com Deus, faz orações altas para todo mundo ouvir, grita aleluia quando ninguém está esperando, só para todo mundo pensar que ele é um super espiritual. Jesus disse que essas estereotipações de espiritualidade equivalem a construir a casa sobre areia movediça. Isso não tem nenhum significado. Deus não sabe que espiritualidade é essa, que culto é esse seu. Chega a todo mundo, menos a Deus. Não é à toa que na hora que o dilúvio cai, uma quantidade enorme de santarrões e santarados deixam tudo, você os desconhece, não sabe aonde estava aquela suposta intrepidez que eles diziam possuir, porque nunca nada entrou de fato na realidade mais fundamental da existência deles. Mais do que isso, a gente polui o fundamento e constrói em areia movediça quando a gente deixa os nossos olhos ficarem sujos, quando a nossa interpretação da vida é toda maliciosa. A gente não sabe, mas a gente está jogando para debaixo de nós esse fundamento que não segura os cataclismos nem as calamidades da existência. Ou quando a gente acha que é bom o suficiente para servir a dois senhores. Quando a gente diz, não, ninguém conseguiu, mas eu consigo. Eu consigo acender uma vela para Deus e outra para sei lá o quê. Eu consigo servir a duas senhoras, ter a minha mulher e ter a outra. Eu consigo dividir meu coração entre o amor a Deus e o amor ao dinheiro. Eu consigo dizer que sou servo de Deus enquanto eu sirvo a uma ideologia política da maneira mais fanática que eu consiga. Mentira. Jesus disse que ninguém consegue. Quem tenta fazer isso já rachou o fundamento da vida. Ou você serve a Deus, ou você escolhe o que servir, mas o que quer que você esteja escolhendo servir, estará oferecendo a você um fundamento que não resiste ao encontro nem com a vida e nem com a morte. Quando chega na hora de morrer, você vê esse cara aqui desesperado, onde é que ele se agarra? Pânico de doença, pânico de enfermidade, pânico de tudo. Por quê? Porque a vida não tem o fundamento eterno do Evangelho. A isso coloca a pessoa num caminhar ansioso, é só ansiedade, como diz aqui o capítulo 6, do verso 25 em diante.
vai erigindo a vida sobre o fundamento da ansiedade, da intranquilidade, do desespero. E ele prossegue, Jesus, dizendo que isso chega ao ponto de nos colocar naquela situação de sermos facilmente enganados por qualquer que seja o fenômeno espiritual que nos cerque. Não é à toa que pessoas desse tipo acabam sendo pastoreadas pelo lobo, de acordo com Jesus, pelo lobo vestido de peles de ovelha. A pessoa se dedicou tanto às exterioridades, colocou para dentro do coração tanta porcaria, tanta ira, tanto ódio, tanta antipatia, tanta malquerência, se expôs para quem não devia de um modo tão insensato, pensou que o mundo do lado de dentro não afetava a existência como um todo, então se jactava de nunca ter traído a mulher, enquanto no coração vive criando swings e surubas e bordéis sem fim na alma, e vai vivendo assim, e entulhando o coração com todas essas coisas e com juízo contra o próximo. E ainda desenvolve uma religiosidade de aparências, é só para inglês ver, é só para o lado de fora, é só para a contabilidade dos homens. Vai acabar sendo pastoreado pelo lobo. Perdeu o discernimento espiritual. Não teve vida que cresceu para dentro. Não teve fundamento que se aprofundou nele. Conclusão. Vai chegar alguém dizendo, na hora do aperto dele, olha, vem aqui que eu expulso o demônio. Você está com encosto. Ele vai lá e fica com encosto, desses que vão se encostar nele, piores do que o diabo. Vem aqui na hora da tua doença que eu te curo, que eu faço milagres. Aí a vida dele ainda termina sendo montaria de sacerdotes, de padres, de pastores, de pseudo-apóstolos, de gurus, de bruxos, de magos, de dominadores da mente dele que ainda o encaminham para o precipício. Jesus disse que a maioria de nós está construindo sobre esse fundamento do ódio. Fundamento que dura é esse do perdão, que não dorme com ódio no coração, que não dá razão às suas antipatias, antes as vence com solidariedade, que pratica a justiça, que ama o que é verdadeiro, que não tem necessidade de expor nenhuma espiritualidade ao mundo, porque sabe que o que conta é o que Deus vê, que obedece à palavra de Deus por prazer, não por medo, que serve a Deus não por causa do céu e nem tampouco com medo do inferno, mas serve a Deus porque Deus é amor, é misericórdia, é graça. O fundamento para o qual Jesus me manda construir, sobre o qual Ele manda eu edificar a minha vida, é esse que é feito de bem-aventuranças, de felicidades incompreensíveis, que é de humildade, é humilde de espírito, que aprende sempre, que nunca está fechado para saber mais e experimentar mais de Deus. É o puro de coração que varre o lixo de dentro de si, que limpa o olhar. É o manso, que é o indivíduo que resiste, que não fica entrando em brigas, desviando o seu caminho só por causa da maluquice de alguém que o desafiou para alguma briga e ele, igual um otário, vai lá para brigar e se destruir e se estrepar. O fundamento verdadeiro que nos mantém é aquele que põe em mim fome e sede de justiça, não para mim, mas no estabelecimento da justiça nas minhas relações humanas, aonde eu vou. É a justiça que procede de mim, não é a justiça que eu reivindico para mim, é a justiça que eu pratico como bem para o próximo. A base e o fundamento da construção dessa casa é feito daquela felicidade dos pacificadores, que são os construtores de pontes, que são aqueles que vivem para reconciliar os antagônicos nesta vida. Quem assim vive, mesmo que seja perseguido, mesmo que não seja entendido,
Mesmo que todos se voltem contra ele, ele vai permanecer. Terá ganho caminho para andar na vida e terá aprendido não só a viver, mas terá aprendido a morrer. Quem não aprende a morrer, não vai nunca aprender a viver. Quando eu vejo um homem poderosíssimo, mas com medo da morte, eu digo a ele, quando ele me deixa dizer, você não tem nada ainda. Você pode acumular todos os bens e todos os poderes, mas se na hora em que a bicha aparece, meu amigo, você se agarra no nada e diz para onde eu vou, é porque a sua casa foi construída no fundamento movediço. Você nunca ergueu a vida na rocha eterna. É por isso que você está nesse estado. A morte é um pânico e a vida é uma depressão. Ou, no máximo, é uma conjunção de ódios, antipatias que movimentam a sua mecânica psíquica e você é apenas um atropelador do próximo, sem saber que enquanto anda assim, você está destruindo a sua própria vida. Vai chegar uma hora em que cumprir-se-á o que Jesus disse. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, um tolo, um burro, um idiota, que ouviu e não praticou, e que construiu a sua casa sobre a areia, no morro do Bumba, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse é o evangelho que eu deixo com você hoje, único e verdadeiro, simples, que o seu filhinho entendeu. Não diga que você não entendeu. Agora fica aqui o meu convite a você. Quero convidar, você está vendo desde o início passar o endereço do Colégio La Salle. Convido você para estar hoje, você que me vê domingo em Brasília, convido-o para estar hoje comigo no Teatro La Salle às 18 horas, de 18 às 20 horas. Hoje, domingo, estou aguardando você no Teatro La Salle da 906 Sul. E também quero convidar você que viu passando aí o endereço do meu site www.caiofabio.net ou o endereço da nossa TV na web, 24 horas de programação gratuita na internet, www.vemvtv.com.br, para entrar nesses espaços virtuais e se alimentar infinitamente mais do que eu consigo oferecer a você nesses 30 minutos rapidinhos que a gente tem aqui, só para fazer de conta que a gente não tem. De modo que venha ao La Salle hoje, vá ao meu site, entre na VemVTV, participe disso tudo, deixe o bom e eterno fundamento ser construído em você. Que Deus o abençoe, eu vejo você logo mais, ou encontro você num dos chats da VemVTV. Apareça, no entanto. Que Deus o abençoe. Tchau, tchau.
Alô, minha gente, eu estou aqui com um livro que eu lancei em 1993. De fato, eu o escrevi em 1989, nos Estados Unidos, chamado Oração para Viver e Morrer. A minha mulher diz que esse é um dos melhores livros que eu já produzi, já escrevi. E eu quero recomendá-lo a você, porque acredito que ele carrega um material do Evangelho essencial para a compreensão daqueles que querem andar com Deus de maneira profunda e íntima. Oração para Viver e Morrer. Você encontra na loja do site, você está vendo aí o endereço da loja do site, você encontra também através do telefone, para o qual você pode ligar e fazer o seu pedido agora mesmo, assim como você o encontra todos os domingos no Teatro La Salle. Se você for ao La Salle, você encontrará não apenas Oração para Viver e Morrer, mas dezenas de outros livros meus. São 132, 134 mais ou menos, a maioria deles você já pode reencontrá-los. Então eu repito, você acha na loja do site, veja o endereço, você acha pelo telefone, que está aparecendo aí agora, você liga, você pede, você recebe em casa. E você compra diretamente no Teatro La Salle aos domingos em Brasília. Se você for dono de livrarias ou de distribuidoras, ligue para o mesmo número que está aparecendo aqui, fale com o Edivaldo e ele vai dizer a você o que deve ser feito para que todo esse material, não apenas este livro, mas mais de uma centena de outros, que Deus me permitiu ou escrever, ou transcrever e publicar, estão disponíveis a quem quer que o deseje. Então a recomendação é esta simples. Agora, oração para viver e morrer. Tchau.